vão jogar contra o Santos ou em algum momento vocês esperavam contar com esse jogador na partida de hoje? Nós queremos contar com o jogador o mais rápido possível e tentamos acelerar de todas as maneiras a partir do momento em que o jogador se sinta confortável e confiante. Não acontecendo sempre para a rodada seguinte. Agora estamos acreditando que na rodada do meio de semana teremos o Yuri. Não acontecendo ao final dela. Dorival, aqui, ó. Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Aqui, ó. Depois da derrota para o Coritiba, a sua comissão recebeu duras críticas pelo jogo feito ali. E eu queria saber se, com base no desempenho de hoje, você acha que já deu para dar uma resposta depois dessa partida ruim contra o Coritiba? Olha, nós tivemos uma partida ruim mesmo contra o Coritiba. Agora, se eu for ficar dando resposta a todo momento, é só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Eu sou muito tranquilo, eu faço o meu trabalho, estou diariamente com o Marcelo e com o presidente conversando. A partir do momento, sendo um cargo de confiança, a partir do momento que eles definirem que não seja o ideal a minha permanência dentro de um clube, não há por que ficar debatendo essa situação a cada rodada, a cada jogo. No Brasil é muito estranho esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada o treinador presta, não presta, ele serve ou ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial, e a gente não aprende. A todo momento nós estamos aí questionando a cada rodada para ver quem vai ser o treinador que vai estar em corda bamba. Isso daí, para mim, eu sou muito sincero, eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe ou de outra. Boa noite, Dorival, aqui, José Eduardo da agência O Timão. Bom, o Corinthians acaba sofrendo o gol após uma falha individual do zagueiro Gabriel Paulista. Então eu queria saber como foi a conversa ali com o jogador, até mesmo no intervalo ali, no intervalo da partida, o que ele falou, como que foi esse momento? Não, erra quem está em campo, foi um erro, aconteceu. Ele já nos ajudou em muitos momentos. Jamais aqui eu vou questionar um detalhe individual. Jamais isso vai acontecer. Nós trabalhamos como equipe e temos que dar todo o apoio a todo momento. Ganhando será uma vitória de todos, perdendo também da mesma forma. Não tem porquê. A derrota contra o Coritiba foi anormal dentro daquilo que a gente vinha produzindo. Realmente, e eu reconheço, todos nós erramos muito naquele dia e acabou acontecendo. Fora isso, eu acho que o clube vem fazendo uma campanha muito regular, jogos em sequência, jogos muito positivos, pontuais. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão, ainda dentro da última resposta, antes da resposta para o Du, com relação à sexta rodada do Campeonato Brasileiro e ambos os técnicos ameaçados, né? O quanto isso atrapalha na sua dinâmica com o grupo, o seu trabalho direto com o seu elenco? Porque a gente sabe, né, através de fontes e tudo mais, que o treinador balança o tempo todo e sempre vai ter aquela manchete, treinador balança antes de tal partida, pode ser demitido depois de tal partida. Isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Se foi por uma declaração que eu dei, eu sustento aqui o que eu falei, porque eu quero o bem do Corinthians, eu não quero o mal do Corinthians. E eu sabia que viriam naturalmente espetadas de todos os lados. Mas se for para o bem do clube, eu repito aquilo que eu falei. Para mim, o Corinthians se estabelece quando ele não fez aquela negociação. Foi muito importante esse posicionamento. Mostrou ao mercado que nós não venderemos por qualquer preço, ainda que seja um preço considerável. Mas é um garoto que vai ter um valor muito maior daqui a um tempo. É só vocês aguardarem e vocês verão que o Corinthians tomou a decisão correta. Eu havia falado isso também no momento em que estava em outros clubes, caso do São Paulo, Beraldo, caso do Santos, Gabriel Barbosa, e acho que os clubes não se arrependeram, porque venderam por mais do que o dobro daquilo que estava acontecendo no momento que eu havia presenciado.
Dorival, aqui ainda à sua esquerda, Lucas Bellotti da Rádio Band News FM. Nessa semana vocês tiveram um encontro com... Você não estava precisamente no CT no momento, mas um encontro com os torcedores que foram fazer cobranças em relação ao desempenho contra o Coritiba, a sequência da temporada. Queria te ouvir, claro, você não estava lá no momento, mas como é que foi a recepção entre os jogadores? Como é que você enxerga, se é natural esse contato interno com a torcida dentro do CT? Como é que você viu também o impacto disso na sequência do trabalho? Bom, eu não estava porque eu não sabia o que aconteceria naquele dia, naquele momento. Eu tinha exames já marcados, previamente marcados, fiz esses exames todos, acompanhei boa parte do treinamento e saí faltando poucos minutos para a finalização do treinamento daquele dia. Não sabia o que aconteceria, senão não estaria lá presente, podem ter certeza. Já aconteceu em outros clubes, inclusive aqui no Santos, quando eu dirigia. Não fujo a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Porém, eu entendo e às vezes isso faz parte do momento que estejamos vivendo. Mas podem ter certeza que o Corinthians jamais vai deixar de se entregar, de se dedicar, mesmo em que um dia acabou acontecendo uma atuação como aquela que nós tivemos com o Coritiba, inexplicável às vezes, pelo período que nós preparamos, por tudo que aconteceu ao longo daquela semana, uma semana muito proveitosa de trabalhos, e de repente aquele rendimento que nós tivemos naquele dia, às vezes até inexplicável para o momento que nós estejamos vivendo. Dorival aqui, Lili Nascimento da ESPN. Sobre a questão do Lingard, né? Eu sei que tem muitas questões burocráticas envolvidas também. Te passaram algum prazo para saber mais ou menos a partir de quando você vai poder contar com ele pelo Corinthians? Tem uma negociação também com o Arthur Cabral, fica à vontade se não quiser falar sobre. Você acha que já tá bom, pelo menos para esse início de temporada, ou se vierem mais reforços aí ao longo da temporada? Eu acho que nós temos que colocar uma coisa. Quando eu solicitei, realmente eu solicitei porque havia uma necessidade muito grande. Nesse momento nós repusemos as saídas de muitos jogadores que aconteceram. Então, assim, foi um passo muito importante dado até agora, e eu acho que nós ganhamos. Desde que estejamos com o elenco todo ele composto. Não acontecendo, nós ainda temos algumas brechas necessárias de repormos, sim. Vai acontecer agora? Não sei. Nós estamos trabalhando muito para isso. Agora, queremos o melhor elenco possível, porque o campeonato não será simples. Daqui a pouco teremos aí Copa do Brasil, Libertadores, enfim, e um nível de exigências muito alto. Nesse início de ano, com tão pouco tempo, com a quantidade de jogos que tivemos, já perdemos aí 4, 5 jogadores no departamento médico e às vezes não se observa isso. E o Yuri mesmo está voltando agora depois de um período considerável. Se será quarta ou domingo, não sei, ou talvez a semana que vem, mas estará voltando. Então, quanto mais composto, quanto mais jogadores em condições de poderem nos dar uma resposta e nos proporcionarem possibilidades de alterações, é natural que eu gostaria de um preenchimento um pouco maior. Nós ainda precisamos. Não vou ficar aqui cobrando a todo momento, a toda hora. Isso daí eu converso internamente. Dentro do possível, vai acontecendo. Eu não tenho dúvidas que a equipe ainda precisa. Porém, eu já estou muito feliz com aquilo que eu tenho recebido. Sobre o Lingard? Desculpe. Eu acho que ainda mais uns 10 dias aí de uma preparação para depois a gente fazer uma avaliação. Ele ficou um tempo um pouco maior, estava fora de atividades, então requer um cuidado um pouco diferente. Dorival aqui, boa noite, Iago Rudá do GE. Você falou sobre regularidade no campeonato, né? E eu interpretei como regularidade em termos de atuação. Em termos de resultado, o Corinthians deu algumas escorregadas no Campeonato Brasileiro, né? A própria derrota para o Bahia aqui na Vila Belmiro, o jogo do Coritiba que você falou algumas vezes. A gente já está quase ali um sexto do campeonato, está bem no começo, mas o campeonato já começa a se desenhar assim, quem briga pelo quê. E eu queria perguntar hoje, no cenário atual, com a equipe que você tem, com o material de trabalho que você tem, você enxerga o Corinthians brigando pelo quê nesse Campeonato Brasileiro? Obrigado. Não, é difícil fazer uma avaliação desse tipo. Alguém apontaria o São Paulo na liderança desse campeonato nesse momento? É muito difícil. E, de repente, merecidamente, o clube vem fazendo uma grande campanha.
alguém apontaria o Cruzeiro brigando numa zona de rebaixamento nesse momento do campeonato, e é o que está acontecendo. O Campeonato Brasileiro é o mais traiçoeiro de todos. Não existe no mundo um campeonato tão difícil como o nosso. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, no momento em que na abertura dessa competição, apontariam 3 equipes brigando pelo título do campeonato. Quais estariam? Flamengo, Palmeiras e... Então, eu acho que isso daí responde aquilo que poderá vir a ser o campeonato. Por isso que nós temos que estar muito mais e melhores preparados para a sequência que nós teremos. Em razão disso, a pergunta da Lili que eu respondi dentro das necessidades que nós ainda temos de recompormos um elenco. Nós ainda estamos preenchendo as nossas vagas. Nós temos ainda mais alguns passos aí em busca de um equilíbrio um pouco maior. Boa noite, Dorival. Aqui, Bruno Tairum, do Baixada Esporte. O Santos hoje entrou no esquema de 3-5-2, o que não é muito usual. Quero saber se esse esquema ali surpreendeu e se o Breno Bidão jogando um pouco mais recuado tem a ver com essa formação do adversário. Obrigado. Não, nós estávamos sabendo a maneira como iriam jogar, nos preparamos para isso e na palestra foi mostrado tudo o que poderia acontecer. Num primeiro momento, os nossos encaixes não estavam adequados, fizemos uma alteração logo em seguida de posicionamento. Eu acho que ganhamos um pouco mais de cancha, a partir daí começamos a ter a posse, começamos a ter uma aproximação maior e acho que foi um jogo administrável dentro da condição que nós tínhamos. Eu não percebi assim o nosso sistema defensivo sofrendo, como também havia acontecido no primeiro jogo do Campeonato Paulista aqui na Vila Belmiro há um mês atrás. Eu acho que nas 2 partidas a equipe se comportou muito bem, talvez tenha merecido aí um resultado um pouco diferente. O tom de voz, o tom diferente do Dorival Júnior que a gente está acostumado, né? Ele meio que reagindo, querendo mostrar o bom trabalho que, segundo ele, vem fazendo no Corinthians. Então, Edu, dá para separar as coisas. O Corinthians tem jogado mal? Sim. Hoje até, em relação aos últimos jogos, houve uma evolução. A gente viu o Memphis, por exemplo, marcar um belo gol, o Caio César ser uma boa opção do Dorival, funcionando bem como um segundo atacante, principalmente pelo lado direito. O André, hoje atuando mais avançado pelo lado esquerdo. Então, uma formação que equilibrou mais o time, sacou o Garro, que tem tido problema de regularidade nessa temporada. Então, o time, sim, melhorou, competiu melhor e até pela forma como controlou o jogo, eu vejo que se tivesse apertado um pouco mais o ritmo no segundo tempo, poderia ter saído com a vitória da Vila. Mas, por outro lado, a gente vê um time ainda oscilante, um time que precisa se consolidar, precisa voltar ao seu melhor, mas eu falo de separar justamente para não criar um exagero em cima de uma oscilação que é normal de todos os times. Então, para mim, algo totalmente desproporcional falar em possível saída do Dorival, porque não é para isso. Um treinador que conseguiu conquistar um título importante na temporada passada, venceu Supercopa, treinador muito experiente para lidar com os problemas que o Corinthians ainda tem nessa temporada. Vamos olhar o elenco do Corinthians. Não é um banco que ainda te ofereça uma fartura de opções de jogadores que entram, muda o jogo. Eu falei do Garro, guardou para o segundo tempo. Quando entra, hoje o Garro não faz essa diferença toda. Não, tem sido um jogador tecnicamente acima da média no Corinthians. Fora isso, são jogadores apenas de manutenção de intensidade e manutenção de nível do time. Dificilmente alguém que entra do banco consegue elevar o sarrafo e, naturalmente, não dá para colocar tudo na conta do treinador. E por isso, para mim, falar em saída do Dorival, pressão do treinador, ele tem razão em reclamar. É muito um sintoma do futebol brasileiro e muito também da instabilidade eterna na política do Corinthians. Porque uma saída do Dorival vai ser motivada única e exclusivamente por pressão interna. Se a gente fizer uma avaliação... E externa também com aqueles torcedores que foram lá na sexta-feira. Né? Mas isso aí, num clube grande como o Corinthians, é uma coisa... Os profissionais do futebol sabem que isso
é normalizado, não é algo que foge à curva do padrão Corinthians. Ficar 5, 6 jogos jogando mal, o torcedor fica insatisfeito, vai pressionar, mas internamente o trabalho precisa ser respaldado. Eu vejo que o Dorival tem condições sim de fazer o time jogar bem novamente e hoje foi um passo para isso. Já encontrou uma formação, para mim, que equilibrou melhor o time e principalmente a entrada do Caio César ali na frente deu mais poder de fogo e até uma capacidade de diálogo com o Memphis que não ficou tão isolado. O Caio que chegou, estreou, mas logo se machucou, né? Tá voltando, realmente é uma opção que tem. Vamos esperar o Lingard, ver o que vai acontecer. E na sexta-feira eu falava com o Elton Serra, é óbvio que o Vojvoda está muito mais pressionado, mas até pelo tom que a gente viu do Dorival Júnior, há uma pressão para cima dele também. Agora, eu poderia falar assim, não, o cara ganhou a Copa do Brasil, não dá para substituí-lo. Mas o que aconteceu com o Felipe Luiz também, né? Técnico da Libertadores e brasileiro, já foi trocado. Então, esse argumento também fica um pouquinho de lado quando se fala em futebol brasileiro. Se não encaixar com aquilo que a diretoria pensa, aquilo que a diretoria quer, fica realmente difícil. Agora, ele tem a favor dele a Copa do Brasil, foi contra o Vasco, né? Ele tem a Supercopa do Rei contra o Flamengo, ou seja, no momento não de tanta grandeza, que é o Vasco, está retomando devagarinho aí, mas o Flamengo sim. E o Flamengo era muito favorito. Eu estive lá em Brasília para assistir aquele jogo no Mané Garrincha, mas ele agora, ele tem a falta de um jogador que, para mim, é essencial para esse time do meio campo para frente. A velocidade do Corinthians está onde hoje? Mateuzinho, Matheus Bidu e Yuri Alberto. O Yuri Alberto fora do jogo, ele perde essa referência de velocidade. Então tem muita gente boa no meio campo que toca a bola, que chega. O Caio Jorge nem é tão lento assim, o Breno Bidon também não é tão lento assim, mas eles não são o Yuri Alberto. E aí, eu não sei a questão do Vitinho, que é um jogador um pouco mais de velocidade, mas está jogando um futebol mais cadenciado também. Então, assim, complica para o treinador. E aí, quando ele vai dar uma entrevista dessa e ele vê essa cobrança em cima dele, ele vai se agarrar naquilo que pode ser a defesa dele. Sim. Que, sabe, é um começo de temporada, são 6 jogos. No Brasileiro, Cara, não dá para 6 jogos começar a botar pressão num trabalho que, sabe, que recém-inicia. Só faltou para mim, nesse jogo contra o Santos, depois da expulsão do Luan Pérez, ir para cima. Ir para cima com tudo e tentar encurralar o Santos lá na área dele e tentar fazer o 2-1, porque uma vitória hoje acalmaria bastante os ânimos de forma geral, né? Os dois times precisavam muito da vitória, né? Até porque não ganharam clássicos esse ano. Tanto o Santos quanto o Corinthians, né? Em termos de clássico, nada de vitória. E